sejam bem-vindos. Parabéns pela trajetória, chegaram até aqui. E hoje a gente vai falar sobre o projeto final. Desejo êxito a todos vocês e que agora é o momento de vocês entenderem que o projeto final tem uma característica muito importante. Abre rumos para vocês na profissão que vocês escolheram, ok? Então vamos lá. O que falar do projeto final, ou trabalho de conclusão de curso? É um trabalho acadêmico de caráter obrigatório, ok? E ele é instrumento de avaliação de final dos cursos superior, pós e de técnicos, todos. Ele é elaborado de forma dissertativa pelo aluno. Ele pode ser individual ou em grupos, dependendo da instituição e dos professores, tá? E ele tem algumas características, são básicas em todos os trabalhos de conclusão de curso. Ele tem que ter uma afinidade com o tema, ele tem que ter relevância para a comunidade científica e para a sociedade. Então tem que ser um trabalho muito bem feito, um tema muito bem elaborado. Ele tem que ter a existência de bibliografia suficiente para que você faça uma pesquisa muito boa, acadêmica. E ele tem que ter inovação, resposta a uma questão, né? E dúvida que ainda persista. Você pode esclarecer uma dúvida em relação a algum assunto. Ok? Bom, vamos falar sobre os passos para a pesquisa e investigação. Escolha muito bem um tema em relação ao que você estudou, a todo o seu curso. Você vai definir um tema, ok? E você vai delimitar esse tema, para ele não ficar muito abrangente. Você vai delimitar o tema. Você vai fazer uma identificação através de uma formulação do problema, que é uma justificativa. O arcabouço teórico e antecedentes que você vai buscar, aí a gente vai explicar um pouquinho mais lá na frente, que é buscar quais são as referências que esse tema tem em toda a história que você conhece globalmente, ou se você delimitou geograficamente dentro do contexto que você delimitou, ok? Porque você pode fazer a delimitação, você pode delimitar o tema geograficamente, você pode delimitar o tema socialmente, mas você delimitando, quando você for fazer o arcabouço teórico, você também vai estar delimitando o seu arcabouço teórico, ok? A operacionalização das variáveis, aí você vai verificar como você vai operacionalizar, como você pretende fazer essa pesquisa, tá? A definição da população e tratamento da amostra. Quando você já tem uma ideia, que você já está delimitando a tua região, a tua população, você já tem mais ou menos a ideia de como você pode fazer isso. Se você vai fazer através de pesquisa, se você vai fazer através de perguntas, se você vai fazer através de laboratório, trabalho em campo, uma série de coisas. A concepção dos instrumentos da coleta de dados. Você precisa ter noção do que é melhor para você. Se você sabe formular bem uma pesquisa, se você sabe fazer um trabalho de campo, se você tem condições de fazer esse trabalho. Processamento e análise das informações. Saber tabular uma pesquisa é muito importante. Saber usar os dados de uma pesquisa também. Assim como você também fazer um trabalho de laboratório, um experimento de laboratório também é importante. Então você tem que saber exatamente com o que você vai estar lidando. E a apresentação dos resultados. Você saber compilar os resultados, ok? Bom, todas as TCCs, em toda a sua maioria, elas têm uma estrutura básica que não se mexe, que seria uma introdução, um desenvolvimento, uma metodologia utilizada, que é o que nós estamos falando, e uma conclusão. Não tem como mexer nessa estrutura básica. Agora, vocês devem notar que é o seguinte, todo esse modelo aqui no Brasil, ele é todo feito e vocês devem seguir, e eu coloquei em anexo a esse material que eu mandei para vocês, eu mandei isso aqui. Todas as citações, tudo que for colocado no trabalho nessa dissertação de vocês, elas têm que estar totalmente referenciada com tudo que foi consultado, das bibliografias, dos quadros, dos apêndices, das figuras, das fotos, e está em acordo com a Associação Brasileira de Normas Técnicas.
bibliográficas, ABNT. Precisamente com essa norma técnica aqui, ó, a 14724, que está aqui e eu mandei para vocês. Através dessa norma, vocês vão ter ela todinha, ela vai dizer para vocês como é feito, como é numerado, como é colocado aspas, a partir de quantas linhas você cita um autor, você tem que colocar entre aspas, ou você tem que citar o nome do autor na linha, ok? Como é feita a referência bibliográficas, como você vai enumerar as páginas, uma série de coisas, inclusive a formatação do documento, ok? A gente volta a falar sobre esse documento mais tarde, ok? Bom, então vamos começar com o primeiro passo. Eu vou dar uma orientação para vocês mais ou menos sobre toda a elaboração da dissertação que vocês vão fazer e como vocês podem se orientar melhor para vocês fazerem um bom trabalho até mais fácil de pensar como fazer, como que eu posso imaginar. Então vamos seguir alguns passos que vão ser mais fáceis para vocês. O primeiro passo, veja bem, o problema, é daí que você vai começar a entender que o tema, você tem que arranjar um problema para você resolver na sua tese. É mais ou menos por aí. Você estudou, se você está fazendo administração, você gostou muito, por exemplo, de cultura organizacional e dentro de cultura organizacional a parte de motivação. Tem muitas pessoas gostam muito de motivação. E dentro de motivação você percebeu que dentro do mercado existe alguma coisa que não está bem resolvida, vamos supor. E aí você quer que esse problema, que você percebe que não está bem resolvido, você vai defini-lo para ser esse problema a ser resolvido, e você vai resolver. Então veja só, o problema é uma lacuna de conhecimento, uma anomalia ou inconsistência entre o ideal e o real, que se manifesta inicialmente como uma pergunta. Mas por quê que tantas pessoas não têm a mesma motivação que outras, no mesmo sentido? Aí você vai fazer a pergunta e você tem aí um problema. Começa por aí, ok? E aí você vai ter aqui, determinar a área de interesse pessoal, interesse comunitário, grande quantidade de informação. Então você já sabe que por motivação, você sabe que o interesse das empresas é de grande porte, pequeno porte, esse teu problema está nas empresas multinacionais, você vai delimitar a sua área de onde você vai focar mais esse problema. Realizar as pesquisas preliminares, temas já investigados, temas pouco investigados ou estruturados, temas não investigados. Aí você vai verificar se o teu problema já foi investigado ou se ele tem alguma pesquisa que não respondeu ainda o teu problema, ok? E em relação com o curso, área, linha da pesquisa. Tem que estar totalmente alinhado com o que você estudou. Dentro de todo o contexto, alinhado com o que você estudou, ok? Com o teu curso. Óbvio, né? Então, veja só. Vamos lá. Aqui, veja só. Preferência, ação. Nós temos aqui, se você tiver que escolher, ou se você tiver que fugir, não que isso seja uma ordem. Isso pode acontecer. Você pode, sim, enfrentar um tema nessas condições. Mas é preferível para você. Se você pegar um tema pouco investigado ou estruturado, existe bibliografia? Você vai. Se não existe, foge. Aqui, ó, temas não investigados ainda, exclua, fuja, porque você não vai ter bibliografia para você trabalhar. Aí você não vai conseguir desempenhar um bom trabalho e você não vai ter, talvez, o tempo para desenvolver isso. Você pode vir a desenvolver num processo mais acima de pós-doutorado, coisas nesse sentido, ok? Então, assim, estruturar mais a ideia da investigação, ok? Você tentar fazer com que essa investigação fique mais ligada à sua área de trabalho e à delimitação que você colocou. Selecionar uma nova perspectiva, aportar, construir, apresentar informações sistematizadas de uma nova dimensão, confrontar ou discutir com as atuais interpretações dominantes, nova interpretação dos itens e materiais. Então, sempre você colocar uma nova perspectiva dentro daquele assunto que você quer discutir, porque você já tem algumas bibliografias no mercado, ok? Bom,
Componentes do projeto final. Veja só, a gente está falando aqui agora do marco referencial, que é a doutrina, a posição ideológica a ser abordada no tema. Muito legal. Veja que a gente colocou aqui a delimitação do problema, levantamento do problema. Você já tem o levantamento do problema. Fundamentação, a justificativa. Mas por que você escolheu esse tema e por que você quer resolver esse problema? Aí você tem a justificativa, ok? E aí você tem, daí nasce também os objetivos. A partir do momento que você tem um problema, você sabe por que você quer resolver o problema, você vai chegar aos seus objetivos. Os objetivos gerais e os objetivos específicos. Objetivo geral, você vai construir uma casa. Objetivo específico, o que você precisa para construir essa casa. Ok? Então assim, você vai começar aqui com o título provisório, aí você faz um pré-projeto. Você vai continuar delimitando a área, fundamentação, como eu disse, para vocês fazerem uma justificativa do teu problema, colocar seus objetivos. Você vai usar a metodologia. Metodologia significa o seguinte, você vai escolher, a partir daqui você já pode escolher. Você vai fazer uma pesquisa bibliográfica, toda documentada, a partir só de pesquisas em documentações, em livros, em internet, sites, revistas. Ok. Você vai fazer uma metodologia toda baseada em pesquisa de campo. Você vai fazer pesquisa, vai fazer entrevistas, vídeos. Ok. Ou você vai fazer, de repente, uma pesquisa de laboratório, um experimento, né? O que você vai fazer? Então, aqui você vai usar... Existem outras metodologias também de pesquisa. Então, você vai escolher uma metodologia que vai atender melhor, que vai responder melhor a tua pergunta, o teu problema, para você poder desenvolver toda a pesquisa e aí colocar ela no papel. É bom você fazer um cronograma, é importantíssimo você colocar o programa do cronograma do dia que você começa, as etapas todas que você vai passar e colocando as datas, para você ter exatamente quando você começa e quando você termina, principalmente porque você tem o prazo de começo e o prazo de entrega para realizar seu curso, ok? A viabilidade econômica, viabilidade de tempo que você precisa ter, viabilidade das pessoas que vão estar envolvidas nesse processo, viabilidade de material, tudo você precisa elencar para você saber o que você tem. E a bibliografia inicial, é onde você vai iniciar com qual você vai separar qual bibliografia que você vai trabalhar, quais são os primeiros autores que vão te dar o rumo inicial para o teu projeto. Bom, vamos então agora. Já fez o cronograma, já tem um pré-projeto, já está com o seu problema, já está com a justificativa, com os objetivos, está praticamente pronto. Então vamos para o segundo ponto. Agora você vai desenvolver a justificativa, você vai estabelecer os objetivos, você vai demonstrar a viabilidade e aí a justificativa ela tem que estar propondo atividades relativas a objetivos. Como você vai cumprir esses objetivos? Tem que responder isso aqui, ok? Então, desenvolver a justificativa. Lembra que a gente falou que para você responder o seu problema, você teve que justificar por que você quer resolver aquele problema? Então, para você resolver aquele problema, você precisa fazer o quê? Seus objetivos. Então, ver que uma coisa está amarrada com a outra. Ok? Então, é disso que a gente está falando. Esse seria o segundo passo. Esse passo aqui é muito importante. Porque quando você desenvolve bem a justificativa, por quê? Eu vou fazer isso, eu preciso disso, então eu tenho que estabelecer muito bem meus objetivos. Quando você estabelece aonde você quer ir, o que você quer fazer, como você vai fazer para alcançar, é muito mais fácil e fica muito mais fácil das pessoas entenderem. É aí que totalmente se coordena a instrumentalização do nosso trabalho, do projeto final, ok? É onde as pessoas muitas vezes ganham muita pontuação por elas fazerem esse momento ser tão concordante com o resto do trabalho. Bom, montando a justificativa. Aqui tem alguns passos para melhorar ainda mais esse entendimento, porque muitas vezes as pessoas se confundem muito com como vou fazer a justificativa, eu ainda não entendi muito bem, eu tenho um problema, mas não sei como justificar. Bom, então aqui tem alguns
palavras-chave, algumas frasezinhas-chave para vocês. Olha só, a justificativa é mostrando que o trabalho, o tema ainda não foi abordado. Esse é o problema. Olha, o problema que eu achei, mas ainda não foi abordado. Então, ele foi abordado, entretanto, por outra perspectiva. Então, minha justificativa é essa. Esse é um problema, mas a minha justificativa é o seguinte: esse já foi abordado, mas eu vou fazer por outra perspectiva. Essa não deu certo, ou essa deu certo, mas a minha vai ser melhor. Foi abordado de modo insuficiente e se pretende desenvolver o tema por meio de umas lacunas deixadas em aberto. Olha, o tema foi resolvido, mas algumas lacunas não foram, e eu vou tentar preencher essas lacunas. Foi abordado de maneira geral, porém, em certos casos específicos, algumas particularidades não foram expostas ou discutidas. Quer dizer, aqui você pode também colocar realmente, olha, ainda tem coisa para a gente resolver. Foi tratado teoricamente, mas nenhuma informação empírica foi apresentada, ou vice-versa. Então, às vezes, olha, foi feito todo o trabalho em cima de teorias bibliográficas, mas ninguém fez uma pesquisa de campo em relação a isso. Então, eu vou fazer uma pesquisa de campo e vou transformar esse trabalho, ou vice-versa. Foi feita uma pesquisa, mas não foi feita uma referência bibliográfica. Ok? Então, você pode fazer ao contrário. O desenvolvimento da pesquisa terá utilidade? Você tem que responder essa pergunta. Trará benefícios? Todo o trabalho que a gente faz no final de curso é digno de que ele traga algum benefício para a sociedade e para os alunos, ok? Vamos lá. A viabilidade. Vamos falar de viabilidade. Já falei lá anteriormente que é a disponibilidade de recursos, habilidade, capacidade, o treinamento em técnicas de manejo necessários para realizar a pesquisa. Quer dizer, você tem que saber um pouquinho de técnicas de pesquisa, como você vai abordar as pessoas, como você vai fazer um formulário de pesquisa, vai ser aberto, abertas, perguntas fechadas, se são melhores para tabular ou não, ok? Adequação entre a amplitude do tema escolhido, os recursos disponíveis. Você vai fazer uma pesquisa muito grande, mas você não tem como fazer, por exemplo, o Distrito Federal todo. Então você vai ter que fazer menores, pesquisar, vou fazer uma pesquisa de campo, então vou fazer uma amostra menor, que é onde eu tenho capacidade de poder fazer a pesquisa. E o tempo disponível para a realização da pesquisa. Geralmente, quando a gente está fazendo um curso como esse, de técnico, a gente tem menos tempo que um curso superior, que você já começa, às vezes, 1 ano, 2 anos antes, já tendo aulas de metodologia para fazer. Às vezes, o curso técnico, você tem menos tempo. Então, é bom você verificar o tempo que você tem para apresentar esse projeto e você apresentar ele com um certo padrão de pesquisa bem adequado. Bom, objetivos. Muita gente tem problema também com os objetivos, né? Fica naquela coisa, objetivos gerais, objetivos específicos, aquilo que eu falei. Eu quero construir uma casa, é o meu objetivo geral. Mas para construir a casa eu tenho alguns objetivos específicos. Por quê? Eu tenho que comprar material da parte de alicerce, eu tenho que comprar o material da parte hidráulica, e cada um é um objetivo específico. Eu quero primeiro construir o quarto, depois eu quero construir a sala. Então, todos os objetivos têm que ser específicos, têm que colocar depois. Mas o objetivo geral é construir a casa. Então, a analogia é mais ou menos essa. Ok? Então, olha só. Nós temos aqui a justificativa do título. Objetivo está em concordância com o título. Ok? E se responde às conclusões, por favor. Sempre os objetivos têm que estar depois respondendo às conclusões. Uma coisa tem que estar concordando com outra. É um verbo, é uma ação. Eu até coloquei, depois a gente vai passar, eu coloquei vários verbos aqui para vocês sempre utilizarem dentro da onde vocês forem colocar o objetivo de vocês, esses verbos que vocês vão utilizar. A gente já vai ver. Compreende os objetivos específicos, quer dizer, ações que permitem alcançar um objetivo geral. Então, os objetivos específicos são aqueles que me permitem alcançar o objetivo geral. Lembre sempre-se da casa. Para eu construir uma casa, eu tenho que fazer ter outras metas, outros objetivos. Beleza? E aqui vem aquela parte da concordância que eu falei com vocês e vou falar todo o trabalho, todo o projeto deve ter. Concordância.
Aqui muitos trabalhos se perdem, muitos trabalhos são devolvidos, muitos trabalhos porque eles não conseguem falar um com o outro. O título não fala com o objetivo geral e não fala com a conclusão. Então as pessoas colocam um tema e geralmente abordam o tema de uma maneira diferente no título, uma maneira diferente no objetivo geral e de uma maneira diferente na conclusão. Acaba uma coisa do chão da outra. Então lembre-se que todos eles têm que estar alinhados. O título, um título que esteja alinhado com o meu objetivo e com a minha conclusão, ok? Bom, aí aqui, olha só, como eu falei para vocês aqui das concordâncias, ó, eu até coloquei uma fotinha mostrando assim, ó, você pega um caminho, aí você vê uma placa, você vai e desvia para lá, não. Você pega um caminho, você vai título, objetivo, conclusão, tudo relacionado ao tema que vocês escolheram, tá? Isso não pode se perder. E aqui o presentinho que eu passei para vocês, olha, objetivos, todos eles são verbos em ações, ok? Aí eu coloquei aqui vários para vocês, ó. Analisar, calcular, classificar, comparar, compilar. Então assim, meu objetivo será analisar a motivação das pessoas no local de trabalho, que são... O meu motivo será criar motivação, o meu motivo será desenvolver sempre ação. Então eu coloquei todos esses verbos, ó. Elenquei todos eles para ajudar vocês nessa hora de traçar o objetivo de vocês, ok? Bom, passando aqui, vamos para os marcos. Esse já é o terceiro passo, já está chegando lá. Marco conceitual, definição dos termos ou variáveis. Veja só, o que seria marco conceitual? Aí que eu estou dizendo, você tem um conceito em relação àquele tema. Motivação, qual o conceito que você tem, ou qual o conceito que as pessoas têm em relação a esse tema? É conhecido, não é? É um termo bom, não é? É um termo... Esse é o marco conceitual. Quando surgiu esse termo? Há quanto tempo se ouve falar? É um termo recente, não é? Beleza. Aí nós temos o marco teórico, veja só, são diferentes. O marco teórico são teorias existentes sobre o campo que se localiza a pesquisa. Aí você vai ter que saber quando começou a se falar nesse tema. Em 1914, o primeiro autor falou a palavra motivação como se fosse no trabalho, ou não. Motivação foi falado em 1930 por fulano de tal, mas não falava do trabalho. Aí você vai pegar todo esse marco teórico e você vai elencar no seu trabalho para dizer, você tem um marco conceitual de que existiu e depois um marco teórico. Você também pode colocar leis. Existem leis sobre o teu tema? Existe alguma lei que fale que o funcionário tem que ser motivado, que uma criança tem que ser motivada, alguma coisa? Você vai elencar essas leis, é importante, no seu país ou na área delimitada que você colocou. E doutrinas também, existem doutrinas religiosas, espirituais, o que você achar que deva colocar, que vá contribuir para dentro do teu trabalho, você também pode colocar, ok? Então aqui a gente fez o terceiro passo, que esse tema é muito importante e deve conter do seu trabalho. Bom, a gente vem agora para um esquema básico, veja só, de registros de informações. Esse esquema básico aqui eu coloquei mais para vocês, mas ele é só uma síntese de todo o trabalho. Veja só, que eu coloquei aqui, dados bibliográficos do material. Aí eu coloquei um exemplo aqui de como você cita. Eu coloquei aqui, espaço e tempo, onde e quando foi realizada a pesquisa. Tá? Isso aqui são referências para vocês se localizarem mais ou menos. Por exemplo, problema da pesquisa. Quais os problemas, questões que trata a pesquisa? Tá? Então esse aqui é só um esquema básico de registro de informações para vocês poderem colocar no caderninho para vocês não se perderem. Ok? Bom, agora a gente já está no quarto passo, que é muito bacana também, que já é o final. Olha só. Vamos falar da investigação documental. Requer fundamentação acadêmica, nós falamos um pouquinho agora atrás sobre isso, para explicar, justificar o tema, incluindo as questões levantadas. O documento, a origem é de matéria-prima de estudo. Todo o trabalho precisa ter referências bibliográficas, todos vão precisar. Então, essa investigação documental, ela sempre vai estar presente em todos os trabalhos.
e ela é referência acadêmica para você. Então lá no final do seu trabalho você vai fazer todo o material que você utilizar, seja em site, revista, qualquer coisa, você vai ter que anotar. Quando for em site, aqui nesse as nossas normas técnicas vai te dizer como você vai colocar o acesso que você teve no site, a página, como você vai, e você vai guardar essa página, você vai printar e vai guardar essa página, do dia e da hora que você acessou a informação que você acessou, ok? Tem normas para acesso de site e quando você for fazer uma referência dentro de um site, ok? A investigação de campo, que eu falei para vocês, aquela pesquisa, tá? Eu não vou fazer em Brasília toda, eu não tenho condições, sou só eu que vou fazer a pesquisa, eu fiz uma amostra menor, ou não, eu vou fazer em Brasília, eu tenho condições, vamos lá. Ocorre em modelos existentes, normalmente é classificada como exploratória, descritiva e explicativa. Existem também pessoas que fazem pesquisa de dentro de casa, elas mandam um formulário, as pessoas respondem e devolvem. Tá? Independente de como você for fazer, você tenha noção da capacidade técnica que você tenha para fazer esse trabalho, ok? Aí nós temos também a exploração, a investigação de laboratório, que foi dito para você, os experimentos, né? Se realizam em contextos experimentais provocados para esse fim. Analisam as incidências entre variáveis do tempo, geralmente são explicativas. Aí você vai ter que fazer eu coloquei isso, misturou com isso. Geralmente são feitas mais em medicina e em outras áreas de ciências humanas, ok? Desculpa, ciências exatas. Vamos lá. Conclusões. Aí, para a gente falar sobre conclusões, é muito importante, novamente, a gente voltar ao tema concordância. Agora, estamos alinhados que meu tema, né, está alinhado com o meu objetivo e agora eu vou fazer a minha conclusão. O que eu levantei de todo o meu trabalho? Qual foi o benefício? Qual foi o resultado de toda a minha pesquisa? Está aqui. Compreender, relacionar, sintetizar, comparar, inferir, deduzir. As conclusões sempre devem observar os objetivos. Então, quando eu for fazer minha conclusão, eu vou lá ler meu objetivo de novo, verificar se ele responde aos meus objetivos, se eu realmente, dentro do que eu queria construir uma casa, né? E aí, respondeu, eu construí uma casa, eu consegui chegar onde eu cheguei, beleza. Então, não obstante, pode ser que do processo investigativo surja algo. Aí, olha só, isso aqui é interessante, isso aconteceu muito comigo. Surge algo interessante e inesperado, um acaso, em tais circunstâncias, o valor inferido, em seu parecer, deve estar, fazer referência específica a este assunto. Pode acontecer que depois aconteça algo inesperado, apareça algo assim, diferente, aí você vai fazer um parecer a respeito do que aconteceu após isso, mas tem que estar ligado ao seu objetivo de qualquer forma, ok? Bom, você fez o seu trabalho, você concluiu, tá muito bacana, você vai usar todas as normas que a gente falou aqui, que é a norma 14724, que é informação e documentação, trabalhos acadêmicos, apresentação. E aí eu vou te dar algumas recomendações aqui importantíssimas, muito importantes. Olha só, indica-se algumas sugestões para o futuro investigações pesquisadas. Veja só, se você faz um bom trabalho, é importante que esse trabalho tenha uma configuração no final de que ele possa ser utilizado para outras pesquisas. Quer dizer, você possa ser referência para outras pesquisas e que ele esteja aberto para ser uma contínua pesquisa, ok? Novas hipóteses que possam ser aprovadas no futuro, quer dizer, ele fica também, de repente, em lacuna para que outras pessoas continuem estudando o que você começou. Inclusão de propostas, de políticas adequadas, medidas de ações para instituições que se fundamentam nos resultados. Muitas pesquisas de muitos alunos viram leis, viram projetos, viram coisas muito pertinentes à sociedade. Por isso que a gente fala, beneficia às vezes o próprio aluno e a sociedade. E que sejam possíveis e viáveis. Claro, não vai fazer um projeto que seja uma coisa impossível de, né? Você fazer um projeto, vamos para Marte, né? Pode ser, mas eu digo assim,
Não é por aí. Você tem que fazer uma coisa que seja extremamente viável, que seja bacana para você e para o futuro e para o tema que você assistiu, né? Que você escolheu. Então, vamos lá. A bibliografia, esse é um outro conselho que a gente dá também, que é importante. A referência é feita em todo o material bibliográfico utilizado, com todas que podem ser verificadas. Então, qualquer documento que você utilizar, seja um recorte de jornal, você deve citar nas suas referências bibliográficas. Tudo conforme as normas da ABNT. Ok? Lá tem como dizer, se você der um podcast hoje, você tem como você citar, ok? Identifique todas as fontes consultadas para a realização da pesquisa, livros, revistas, boletins, periódicos, documentações eletrônicas, estatísticas, informes, pesquisas, etc. E, finalmente, os consultados. Sempre colocando no corpo do trabalho e no final do trabalho. Então, vocês vão ter que, durante a dissertação, vocês vão citando, vocês vão colocando, tem toda uma forma de você referenciar aqui, e no final do trabalho também colocando todos os autores e todas as referências do que for. Atenção! As citações devem obedecer às regras uniformes. Está aqui, ó. Devem obedecer essas regras aqui. Ok? Bom, anexos apêndices. Tem muita gente que tem essa dificuldade com figuras, com fotos. Todas também precisam ter referências da onde vieram, da onde são, tudo mais. Se o desenho foi você que fez, não há tanto essa necessidade, mas elas precisam ser referenciadas para constar. No início do trabalho tem a folhinha onde vai ter figuras, anexos, tabelas, então você vai ter que referenciar. Se você usa de outro autor, se você copia de outro autor, aí tem toda uma regrinha para você notificá-la, ok? Então assim, ó, gráficos, quadros, ilustrações ou fotografias que tenham sido produzidos pela pesquisa em si, não são considerados de relevância, apresentados no corpo do relatório. Documentos utilizados no trabalho, mas não apropriados para outra seção. Modelos ou instrumentos de coleta de dados utilizados no estudo, inquérito, modelo de questionário, roteiro de entrevista, observações e orientações. Mapas e guias de ruas e assim a investigação exigir. Em investigação de campo, geralmente incluem mapas da cena em que a pesquisa foi realizada, também não são incluídos mapas e cartas, essas coisas não são incluídas no seu trabalho. Entrevistas, notas, resultados, laboratórios, também não são inclusos, tá? Só mesmo se você coloca uma tabelinha, se você coloca um gráfico, alguma coisa, fotografia, você precisa dar a fonte, ok? Bom, aí eu coloquei aqui, mãos à obra. Eu coloquei essa foto aqui, mas geralmente não é regra em todas as instituições. Algumas têm umas folhas a mais, outras têm algumas folhas a menos. Mas é basicamente isso daqui, tá? Você vê aqui que a gente começa aqui. Uma capa, aí vem uma folha de rosto, aí vem a ficha catalográfica, catalográfica é aquela que vem a introdução, folha 1, folha 2, e ali tudo tem uma regra, como que você vai numerar, se é em logaritmo romano, se não é, entendeu? Aí você tem a dedicatória, tem alguns que colocam, outros que não colocam, não é obrigatória a dedicatória, você pode colocar uma dedicatória para o seu pai, para o seu professor, para o seu mestre, né? Aí tem a epígrafe também, se você quiser colocar uma epígrafe, que geralmente às vezes é uma citação de um autor, alguma coisa. Você pode colocar um agradecimento também, você pode colocar um agradecimento para a turma, para as pessoas envolvidas no trabalho e tal. Aí vem o sumário também, desculpa, aqui a ficha catalográfica é das fotos e dos gráficos. Aí o sumário que vem ali, as listas aqui que vem também das figuras e tabelas. Um resumo. Aí vem o resumo. Esse resumo, ele tem que ser tão bem feito. É um trabalho muito bacaninha, que você tem também feito também com as normas técnicas. Ele tem uma certa centralidade da página. Ele tem também toda uma formatação especial, uma letra, né? E você vai fazer esse resumo muito bem feito. Agora, você imagina, você resumir em algumas linhas, em uns 10, 20 linhas pequenininhas, você resumir todo o teu trabalho ali. Tem que ser um trabalho muito bem feito, um resumo muito bem elaborado.
E logo em seguida vem o abstract. Opa, vamos voltar aqui. O abstract, vamos ver. O abstract, ele é, aqui, ó, peraí. O abstract, ele geralmente, ele é em inglês e também ele não é, como se diz, vou colocar aqui, ele não é também exigido por muitas universidades, ok? Algumas exigem, outras não. Aí você verifica com o pessoal do seu curso se eles exigem esse abstract, que é nada mais, nada menos do que o teu resumo em inglês, ok? Depois vem aqui, ó, texto da monografia. Aí vem referências, vem todo o texto, vem toda teu TCC, o teu trabalho de curso, vem todo aqui, todas as páginas, vamos supor que sejam umas 80 páginas. Aí no final vem todas as referências bibliográficas, vem tudo que você pesquisou, tudo que você falou, né, vai estar lá. E por último vem os anexos, né, que você vai colocar, que aí você pode colocar uma série de anexos que você utilizou dentro da sua pesquisa. Aí vai se ter com você, se você vai colocar fotografia, se você vai colocar alguma entrevista, alguma coisa. Então isso aqui, ó, eu coloquei só uma estrutura assim para vocês verem mais ou menos a sequência, como começa e como termina. É uma ajudazinha, ok? Então, está preparada? Melhor, já é a metade da vitória, Miguel Cervantes. Eu agradeço vocês, espero que vocês tenham um bom desenvolvimento de curso, que o tema seja bem agradável, porque escolha um tema que vocês gostem muito, que vocês vão gostar de fazer a pesquisa e se interessar cada vez mais por lerem livros interessantes e buscar sempre uma nova perspectiva sobre esse assunto e quem sabe virar um bom livro e trazer muitos benefícios à sociedade e a vocês. Um beijo grande.